Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver componentes 555, PWM de verdade. Isso mesmo. Vou mostrar nesse tutorial um circuito para controle de PWM muito simples e prático, usando 2555. Sim, porque existe um circuito com 1555, mas não é PWM, é PPM, Pulse Position Modulation. Por isso eu chamei esse tutorial de PWM de verdade. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Veja que tem dois CIs do tipo 555. Para o acionamento da potência tem um MOSFET. Finalmente, o professor Bairros vai mostrar um circuito com MOSFET. O CIU3 MIC4427 é um driver para acionar o MOSFET. Essa é a forma mais simples e segura de acionar um MOSFET de potência. Eu já falei sobre esse assunto aqui nesse canal Amalucado. Como carga, uma lâmpada de carro de 12 volts, 21 watts, corrente de 1,7 amperes. Mas esse MOSFET pode acionar tranquilamente cargas de até 20 amperes, claro, com dissipador e tudo mais. Agora vou mostrar como o circuito funciona. O circuito é dividido em 3 etapas. A primeira etapa é um estável simples, como visto no último tutorial. O segundo circuito é a novidade, o PWM. A terceira etapa é a potência. A alimentação é feita com uma bateria de 12 volts, preparando o circuito para ser usado mais tarde no inversor. Vou começar analisando a novidade, o PWM com o 555. Tudo começa quando o sinal de trigger chega. Quando esse sinal passa do nível alto para o nível baixo, a saída do 555 é ligada. A partir do trigger, o capacitor C5 começa a carregar. O capacitor vai carregando, a saída se mantém ligada durante a carga. A tensão no pino de controle é ajustada pelo potenciômetro P1. Nesse caso, a tensão está ajustada num valor alto. O capacitor vai carregando até alcançar a tensão de controle. Isso acontece porque a tensão de controle está ligada em paralelo com o pino de threshold internamente ao 555. Já falei sobre isso no tutorial sobre o 555. Ao alcançar a tensão de threshold, a saída do 555 desliga. Sempre lembrando que a tensão de controle é ajustada pelo potenciômetro. Quando a tensão do capacitor alcança a tensão de threshold, a saída desliga, o transistor de descarga interno do 555 é ligado e o capacitor é descarregado via pino de descarga. Então, a largura do pulso depende da tensão de threshold ajustada no potenciômetro P1. Se girar o potenciômetro e baixar a tensão de controle, depois do trigger o capacitor alcançará a tensão de threshold antes. A largura do pulso fica menor. É o PWM funcionando. Modulação por largura de pulso. O potenciômetro modula a largura do pulso. A função do primeiro 555 é gerar o sinal de trigger. O sinal de trigger é gerado por um circuito estável, onde o pulso de descarga do capacitor é bem curto. É esse pulso que gera o disparo, o trigger do PWM. O pulso do trigger é gerado durante a descarga do capacitor. Nesse momento, o capacitor se descarrega através de R2 de baixo valor em relação à resistência de carga R1. Por isso, o tempo de descarga é curto. O tempo de carga do capacitor mantém a saída ligada. Esse tempo é maior porque a carga se dá através de R1 e R2. Como R1 é muito maior do que R2, a saída fica ligada mais tempo. O circuito de potência é muito simples. A principal novidade é o driver MIC4427. O driver MIC4427 é muito prático. Facilita muito o acionamento do MOSFET. Com ele, todo o circuito de acionamento do gate fica otimizado. Existem vários modelos, com inversão e sem inversão. Cada chip poderá acionar 2 MOSFETs de forma independente. Com as inversoras, será possível acionar circuitos de potência push-pull e in-ponte. A resistência R5 servirá para limitar o pico de corrente de disparo do MOSFET. Isso acontece porque o gate do MOSFET é equivalente a um capacitor.
Essa resistência pode ser de baixo valor porque o driver fornece a corrente necessária, podendo alcançar valores maiores do que a corrente fornecida pelo 555. A resistência R6 garante a descarga do capacitor de gate do MOSFET. Essa resistência é uma segurança a mais, já que o driver garante a descarga. Um detalhe importante é a alimentação da carga. Note que o circuito de potência tem uma fiação separada do circuito do 555. A fiação do positivo deverá ser reforçada e separada do mais VCC do 555. Foi chamado de VCCP nesse diagrama. A fiação do terra também deverá ser separada e reforçada. Eu chamei nesse diagrama de GNDP, GND de potência. Note que a ligação de potência deverá ser levada separada até o terminal da bateria. Então, do positivo da bateria sairá duas fiações, dois fios para o positivo, um reforçado para a potência e outro simples para o acionamento do 555. O mesmo acontece para o terra, GND. Você deverá ter o máximo cuidado com a interferência nesse tipo de circuito. Se você desprezar esses cuidados, o circuito poderá não funcionar corretamente. Além da fiação de potência separada, esse circuito ainda possui o capacitor C1, que deverá ser montado junto ao circuito de controle. Esse capacitor reforça a corrente quando o MOSFET for ligado. Os capacitores C4 e C6 são capacitores de filtro, que desviam a interferência vinda via alimentação, não deixando chegar no CI. Esses capacitores deverão ser montados bem junto aos CIs e deverão ser de cerâmica de preferência. Agora que você já sabe como tudo funciona, veja o teste feito pelo Daniel, sempre o Daniel. Veja como o brilho da lâmpada é controlado pelo PWM. Quanto maior o tempo do sinal de saída PWM ligado, maior o brilho da lâmpada. Em amarelo, o sinal do trigger. Em azul, o sinal de saída do PWM, o sinal que aciona o MOSFET. Vamos completar a ligação ligando terra. Agora a ligação do positivo. A lâmpada acendeu, brilho máximo, mas o osciloscópio não está medindo nada. Claro, o terra do osciloscópio não está ligado. Vamos ligar então. Agora sim, a lâmpada está acesa, o osciloscópio está medindo e o duty cycle desse PWM está no máximo. Vamos agora regular para diminuir o brilho, diminuindo o duty cycle. Está tudo funcionando. Vejam o 555 trabalhando como controle de PWM. Esta eletrônica é muito simples. Você viu nesse tutorial como montar um circuito PWM usando o 555, um PWM que funciona realmente. Será que é possível modular esse PWM com uma senoide? Isso veremos nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!